Bom dia, gente, tudo bem? A gente atrasou 5 minutos e eu vou contar para vocês por quê. Porque a internet não funcionou aqui, o Wi-Fi caiu e aí eu falei para as meninas: isso é para a gente lembrar da nossa condição de conectividade, do que acontece na casa do professor, do que acontece na escola, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo em relação a esse momento da educação, né? Tão necessário que haja essa conexão com as pessoas nesse momento. Essa conexão tem que acontecer de forma remota e usando todos esses equipamentos e dispositivos, mas a internet falha, né? Por diversos motivos. Estava conversando com a professora Diene antes, ela falou assim: aqui na minha casa a internet é de 300. Eu também, de 300 eu nem sei falar o quê. Sei que a minha era de 50, foi para 300. Exatamente nesse momento da pandemia. Eu acho que as teles ganharam muito com isso, aí as empresas de internet, porque todo mundo correu para aumentar a, o que estava disponível, né? Então, o celular, por exemplo, a gente tentando fazer aqui, mas não estava conseguindo. Acredito que seja também por conta da quinta-feira pela manhã, né? Muitas coisas estão voltando a trabalhar, algumas voltaram ontem. Enfim, nós temos aí um desafio muito grande. Esse desafio começa quando a gente resolve ligar o computador e fazer uma interação, seja com a rede, com os professores, seja com os nossos alunos. Então, partindo dessa premissa, nós temos muita dificuldade. Nós convidamos a professora Diene para falar com vocês. E nós convidamos a professora Diene, viu, professora? Não sei se você sabe disso, o motivo. A professora é super parceira aqui. Mas nós a convidamos porque foi uma sugestão dos coordenadores pedagógicos. Eles queriam muito que a professora Diene falasse com todo mundo. E eu nem preciso dizer porquê, né, gente? Vocês sabem esse momento que a gente está vivendo, essa coisa remota. Eu acredito, e eu tenho dito isso algumas vezes, eu acredito que isso veio para ficar. Essa tecnologia que nós estamos usando como ferramenta, isso veio para ficar. Talvez nunca mais a gente tenha a mesma estrutura da educação. Vamos pensar assim, ó. Tudo está no PDF, no celular. Talvez faça sentido o Programa Nacional do Livro Didático não entregar mais livro didático, entregar o tablet. E existem estudos do próprio FNDE sobre isso. Hoje, o tablet, o dispositivo, o notebook, ele ainda é muito caro, mas existem possibilidades e o mundo está evoluindo, essa questão toda evolui muito rápido. Então, a gente tem muitas mudanças acontecendo nesse momento e que deverão continuar. Pelo menos eu penso assim. Eu tenho visto esse movimento, acho que a professora Diene com certeza pode falar muito mais do que eu, porque além de tudo ela fez um livro, tá? Que chama Reflexões e Experiências Didáticas com Tecnologias Digitais, e a Secretaria de Educação tem a honra de ter um capítulo lá, Mirella e Josi escreveram, diz assim: formação continuada de professores da rede municipal de Londrina, possibilidades e desafios. A professora Jenny vai falar tudo, fazer a propaganda, dizer onde está o livro, porque ele vai ficar disponível hoje, né, professora, me parece. E acho que é super importante a gente ter acesso a todas essas informações. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua generosidade, professora, de estar aqui conosco, falando sobre esse tema que tem nos deixado assim, dessa forma, assim, a gente começa e não sabe se vai conectar, a gente tenta, muda o horário, atrasa um pouquinho, enfim, como é que a gente lida com tudo isso na nossa tarefa diária? Nós, professores, o que faremos, como faremos? E esse, professora, tem sido uma das grandes dúvidas e um grande motivo de procura dos nossos professores da rede. Mas eu vou parar de falar, gente. Antes, eu só quero dizer o seguinte: além dessa ação maravilhosa no dia de hoje, que a gente vai refletir e pensar um pouco sobre isso, nós teremos também amanhã a tarefa de entender o plano de biossegurança das escolas, certo?
todas as escolas fizeram, já entregaram, nós passamos o recesso de carnaval corrigindo, acreditem se quiserem. A equipe maravilhosa da Viviane e de todas as meninas fizeram a correção, e a gente agora disponibilizou com os apontamentos do que precisa ser melhorado, o que precisa ser considerado de outra forma, por conta do distanciamento e tudo mais. O plano de biossegurança voltou para as escolas entre ontem e hoje, e amanhã vocês vão conhecer esse plano. É muito importante, tá, gente? Então, eu estou aproveitando, viu, Jenny, o momento para fazer um apelo para o dia de amanhã também, que todos conheçam esse plano. O que é isso, Maria Tereza? É o nosso plano de voo. Quando a gente estiver autorizado a voltar, nós vamos ter que seguir muitas regras. A situação vai mudar muito na escola. Em situações do espaço total vai mudar, a questão pedagógica vai mudar, os professores, que não são todos que estarão lá, e a gente sabe disso, porque nós precisamos cuidar e preservar a vida dos que têm alguma comorbidade, dos alunos que estarão e os que não estarão, e são 4 dimensões, e todos os novos protocolos, gente. Então, acompanhem amanhã, assim como vocês estão fazendo hoje, com muito carinho, com muita atenção. Ó, o Ibope está altíssimo, 1726, então já estou dizendo para vocês, por favor, tá vendo a responsabilidade, né, professora Diene? Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu agradeço essa audiência maravilhosa, um monte de gente aqui querendo saber, querendo discutir, e peço para vocês também o carinho, o afeto, a atenção e a compreensão amanhã também no estudo do plano, tá bom? Gente, muito obrigada, professora Diene, a fala é tua. Obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada, Secretaria Municipal de Educação. Quero agradecer o convite. A Adriana Biasson, que conversou comigo antes. A Viviane, a gente já tem uma caminhada, né, com alguns projetos da universidade. Então, não é de hoje que a prefeitura é uma grande parceira nossa, como a Maria Tereza, a professora Maria Tereza colocou, a Josi e a Mirella, que são responsáveis, né, pela parte de tecnologia da prefeitura, são nossas grandes parceiras, lá no grupo Didatique, que é o grupo que eu coordeno juntamente com a professora Dirce, na universidade. E aqui, assim, quando diz que tem 1.700 pessoas para me ouvir, fico bastante preocupada, apreensiva, mas ao mesmo tempo bastante feliz, porque eu penso que esse é o momento mesmo que universidade, que a academia e que todos os setores, né, escola básica, a formação de professores, todos nós estamos passando pelos mesmos problemas, né? Pode ser que a educação infantil mais ou menos, pode ser que anos iniciais mais ou menos, mas isso é um problema da escola básica como um todo e também da própria universidade, né? Não pense que nós temos condições muito diferentes da que vocês têm aqui, talvez pelo fato do nosso aluno ser um aluno adulto, isso nos dá uma certa tranquilidade para o trabalho. Nós sofremos também com tudo isso no ano passado, para tentar implementar o ensino remoto, porque, logicamente, que não é uma coisa tão simples assim. E quando nós conversávamos aqui nos bastidores, eu e a professora Maria Tereza, e eu dizia para ela assim, não é para a gente sentir o que o professor sente, né, quando nós não temos conexão, quando as coisas não dão certo, e você programou tudo, eu estou aqui no outro cenário agora, porque o lugar que eu estava, a conexão não estava legal, então, acho que, parafraseando o Edgar Morin, eu diria que a incerteza é parte do trabalho do professor. Então, uma das questões que nós temos que lidar cotidianamente é a incerteza, porque nós programamos, nós planejamos, nós organizamos cenários de aprendizagem, organizamos os nossos materiais, e naquele dia alguma coisa acontece. Agora nós estamos, neste momento de pandemia, muito mais reféns, né, das tecnologias digitais,
pela impossibilidade de nos encontrarmos fisicamente. Eu e o meu aluno, né, eu e o meu professor, e assim por diante. Eu quero dizer que eu não vim dar nenhuma receita, tá? Longe de mim pensar nisso, porque eu acho que cada um que está lá na escola, que conhece os seus alunos, que conhece a realidade, que sabe exatamente o que e como fazer. A grande questão aqui é a gente ter esse momento mesmo como uma reflexão, que eu possa contribuir com aquilo que eu investigo na universidade já há mais de 20 anos, que é o uso das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. Então, meu respeito, né, e carinho a todos os professores dos anos iniciais e da educação infantil, que eu tenho acompanhado desde o ano passado, o trabalho que a secretaria vem fazendo, e muita gente se reinventando, porque nós acompanhamos grupo de professores na universidade, com formação, com reuniões. Então, eu fui professora eu não nasci professora da universidade, né? Todos nós iniciamos a carreira como professores da educação infantil dos anos iniciais. Foi assim que eu comecei a minha carreira também como alfabetizadora. Eu fiquei 6 anos nesse nível de ensino, para depois começar a ser supervisora pedagógica. Então, assim, eu tenho muito carinho e muito apreço por esses professores que estão nessa situação de pandemia, se reinventando a cada dia. E eu queria começar dizendo que esse vírus, principalmente, ele está nos pregando algumas lições, né? E apesar dessa triste marca de mais de 230 mil mortos, né, no Brasil, ele está nos ensinando algumas coisas, né? Acho que, no meu ponto de vista, a primeira delas é entender que nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Essa divisão geográfica, né, que o homem fez entre países, entre cidades, entre estados, o vírus não respeita essa divisão. O vírus não tem fronteira. O vírus, ele acomete a todos, países ricos, países pobres, né? Pessoas com alto poder aquisitivo e com baixo poder aquisitivo. Logicamente que as pessoas vulneráveis estão em situação de maior risco. Por outro lado, a gente poderia entender que esse vírus, ele é um vírus democrático, né? Porque ele afetou países ricos e pobres em tão pouco tempo. No ano passado, quando nós iniciamos o ano, jamais pensaríamos que estaríamos agora, né, no ano de 2021, novamente pensando no ensino remoto, né? O ano de 2020 foi um ano caótico, foi um ano triste pelo número de mortes. Por outro lado, ele traz alguns ensinamentos. O próprio vírus, se nós utilizarmos essa metáfora do vírus, né? Por que nós temos que fazer o isolamento? Porque o vírus, sem o outro corpo, ele morre. Passa o período de contágio. Perceba o quanto nós precisamos um dos outros, né? Então, até o vírus, para sobreviver, precisa de um outro corpo, precisa do contato. Acho que é para isso, para nos lembrar o quanto nós somos humanos e quanto nós precisamos de estarmos juntos neste momento, que é um momento de incerteza, que é um momento de crise, e que nós não estávamos prontos, né, para fazer isso. E o Manuel Castells, que é um autor que eu utilizo bastante, que é um professor da Universidade de Barcelona, ele diz: nós não estávamos prontos em aspecto nenhum, nós não estávamos prontos do ponto de vista da saúde, nós não estávamos prontos do ponto de vista da infraestrutura tecnológica para enfrentar isso, e nós não estávamos prontos também no âmbito da educação. E isso não é um problema específico do Brasil, não é um problema específico de Londrina.
poucos países estavam prontos e adaptados, né, a essa nova realidade. E aí, as tecnologias, elas são, né, as coisas boas e as coisas ruins, né, elas são paradoxais. Então, como a nossa temática aqui é tratar um pouco de como essas tecnologias, elas podem contribuir, eu queria um pouco trazer um pouco do plano de pensar a tecnologia enquanto uma criação humana. Então, se a tecnologia, ela é toda a criação humana, e eu não estou falando aqui só dos computadores e da internet, eu estou falando de todas as invenções que o homem vem produzindo ao longo da história humana. Se essa pandemia ocorresse há 50 anos atrás, né, há 100 anos atrás, ou há 400 anos atrás, como nós tivemos outras, né, outras pandemias, mas elas não tudo isso não se espalhava tão rapidamente, né, porque as pessoas não tinham uma mobilidade de ir de um país para o outro, né, e como acontece hoje, eu pego um avião e chego na China amanhã, e o vírus vai junto, né, nós não tínhamos isso há pouco tempo. Se nós pensarmos que o primeiro trem a vapor, ele é de 1804. Então, nós não tínhamos toda essa mobilidade em que as pessoas transitam de um país para o outro, de um continente para o outro. Então, é muito bom que nós tenhamos essas tecnologias. Por outro lado, ela traz todas esses outros aspectos, que é trazer também as doenças, né, de um outro canto do mundo, de uma forma, assim, muito rápida. Então, aí a gente tem que pensar também, só que nós temos hoje a internet, né, e a internet e a rede, ela vai possibilitando que nós tenhamos essa possibilidade de interagirmos aqui, eu na minha casa, a Maria Tereza na secretaria, e alguns professores, ou quase todos, cada um em suas casas. Então, nós temos essa possibilidade, apesar ainda de toda a precariedade que nós vivemos no Brasil, principalmente em relação às nossas conexões, né? As nossas conexões, elas são muito ruins. Mas se nós pensarmos que tudo isso é muito novo, né? Novo, eu poderia dizer novíssimo, porque se o primeiro computador foi criado em 1946, né, então aí em torno hoje de 75 anos, o computador, assim, ele é mais novo do que minha avó, de 93, que tomou vacina na semana passada. E aí uma coisa é o computador e outra coisa é a internet. A internet tem, eu poderia dizer que a gente não pode ficar contando idade depois de um tempo, né? Mas aí a gente começa a contar essas histórias, né? Então, a primeira conexão, ela vai surgir há exatamente 51 ou 52 anos atrás. Então, aí os professores e as professoras devem estar se perguntando, então, ela veio contar a história aqui da tecnologia? Não, não é bem contar história. Acho que é importante que a gente tenha essa ideia, né, de que tudo isso é muito novo. Isso, inclusive, nos dá um alento para dizer, olha, o quanto nós não estamos adaptados a tudo isso. Porque talvez eu, você e vários professores que estão me ouvindo neste momento não tiveram uma infância, né, não tiveram uma vida ligada à cultura digital, que é o que acontece com os nossos alunos e principalmente com as nossas crianças. O que isso muda? Isso muda muita coisa, né? Principalmente porque nós tivemos que nos adaptar a tudo isso após adulto. Coisa que a criança, ela já nasce, né, nesse ambiente de múltiplas interfaces, de várias telas, e as crianças vão trocando de tela. Isso tem um peso muito grande na forma como nós encaramos as tecnologias e como a criança e o jovem encara essas tecnologias. Talvez isso explique, e algumas pesquisas vão falar sobre isso, né? Porque nós somos migrantes digitais e a criança é um nativo digital. Eu não gosto muito de todas essas coisas, geração Y, geração Z, porque acho que isso mais complica do que nos ajuda. Por outro lado, quero pensar na questão da cultura do digital, que não estava nas nossas vidas quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu fui ter meu primeiro computador quando eu fui fazer mestrado,
mestrado em tecnologia, não vou nem contar aqui, muitos anos atrás, né, na década de 90. E aí, sem que a gente fuja do foco, então é preciso pensar assim, nos dar um alento, tudo isso é muito novo. E a incerteza, ela é parte do trabalho do professor. Por outro lado, a gente precisa entender que é preciso ter paciência, para que a gente possa aprender a lidar com tudo isso, porque a escola não estava preparada e nós não estávamos preparados, né? Com o fechamento das escolas, e a pandemia vai nos obrigar a fazer alterações no nosso trabalho, então eu, professora que estava acostumada estar com meus alunos em sala de aula, num espaço fechado, as minhas 4 horas, tive que me adaptar a ver os meus colegas por uma tela, né? E no início das nossas discussões, no ano passado, eu escrevi um texto até para subsidiar as nossas discussões na universidade, diferenciando o que seria o ensino remoto, o que seria o ensino online, o que seria a educação à distância. E naquele momento, eu escrevi que nós perdemos o bonde da história. E aí algumas pessoas me pediram para eu retirar aquela frase. Eu retirei do texto, porque era um texto que servia de subsídios para uma discussão no nosso centro, né, com os nossos professores. Por outro lado, eu acredito mesmo que nós perdemos o bonde da história. Eu trabalho com tecnologia desde os anos 90, eu já participei de vários programas governamentais, e até hoje as escolas estão carentes do mínimo, do básico, né? Eu sou ainda da equipe do PROINFO de 1997, participei como avaliadora do UCA, que era o programa Um Computador por Aluno, que cada aluno ganhava um laptop. Fui avaliadora de vários programas do Ministério da Educação, tanto no âmbito da formação, quanto no âmbito da pesquisa. E 20 anos depois, ou mais de 20 anos, nós percebemos o quanto nós fomos deixando tudo isso para trás. E quando eu digo nós, eu não estou falando nós professores, eu estou falando de toda uma política educacional, né, de amplitude, que nós poderíamos estar hoje numa situação melhor. Nós sabemos como isso funciona, porque entra governo e sai governo, e esses programas todos vão sendo deixados de lado, e não merecem a atenção. Quando nós olhamos os resultados de como é que a Finlândia ela deu conta da pandemia, eles não sofreram muito. Por quê? Porque eles já estavam com tudo conectado. Os alunos já estavam fazendo atividades, já estavam usando a internet e os computadores para lidar com o presencial. E para nós tudo isso agora está muito difícil, porque da noite para o dia estamos tentando nos adaptar. Então, o ensino remoto não é a melhor coisa, o ensino remoto não vai substituir a aula presencial, mas aos poucos nós estamos percebendo o quanto nós precisamos de tudo isso, mesmo no presencial. Então, principalmente com as crianças, essa tela aqui não vai substituir toda a riqueza que estar com uma criança, né, com todos os afetos, principalmente no âmbito da educação infantil, que nós não podemos esquecer que é uma criança ainda de 0 a 6, e que precisa muito mais do que conteúdo e de atividade, precisa muito mais do que isso, né, precisa da brincadeira, né, precisa da acolhida. Então, é importante que a gente pense em tudo isso, porque os artefatos, eles alteraram, no ano passado, o nosso modus operandi, né? Como é que a gente faz agora? Né? Então, cada professor foi fazendo na medida de como ele compreendia as tecnologias. E eu vou dizer, os professores foram heróis no ano passado, e continuam sendo heróis este ano, porque mesmo com pouca formação, com poucos recursos, deram conta de manter um vínculo com essas crianças. Em uma entrevista que eu participei na TV Tarobá ano passado, uma mãe me perguntou, não seria melhor acabar este ano, reprovar todas as crianças
e começarmos o ano que vem novamente, minha resposta, assim, foi tão rápida que até um pouco, assim, indignada. Por mais que tudo isso seja ruim, o ensino remoto, porque a gente não tem uma plataforma, a gente tem uma série de precariedades, tanto de infraestrutura, quanto de formação, quanto uma cultura. Por outro lado, o fato da criança acordar cedo, ou à tarde, e manter uma rotina de estudo, tudo isso é importante. E talvez na cabeça da mãe, né, quando acabasse o ano civil, a pandemia acabaria junto, né? É o que eu digo, o vírus, ele não tem nem fronteira, ele não respeita dia, ano, mês, porque não é assim que o vírus, ele funciona, né? E aí eu disse, olha, eu penso que no retorno das aulas presenciais, a rede e os professores vão fazer uma retomada deste conteúdo e não vão simplesmente abandonar as crianças que não conseguiram dar conta dos conteúdos mínimos no ano de 2020, porque eu sou professora e porque eu acredito que o professor realmente não está tão preocupado com a atividadezinha, com a prova, mas está preocupado o quanto esses conteúdos estão contribuindo para o desenvolvimento dos alunos. Perdas, teremos, né? Isso é inevitável, né? Tem algumas discussões ocorrendo, principalmente em países europeus, dizendo que os danos são muito parecidos com o que houve em guerras, né? Porque é muito tempo de isolamento para essas crianças. Então, nós vamos colher as consequências disso. Por outro lado, essa é a única saída que nós temos neste momento. Então, quando eu falo de tecnologia, eu quero dizer que é preciso que a gente pense se essas tecnologias, elas são tecnologias digitais, ou se essas tecnologias são outras tecnologias. Por que eu insisto nisso? Então, os meus alunos da universidade sabem bem que eu faço um exercício de pensar nisso, porque fica dando a impressão sempre que se a gente não tivesse computador e internet, nada vai acontecer, né? Não, pode acontecer, isso com ou sem pandemia. Lógico que a pandemia nos obriga a utilizar mais eficientemente as conexões de rede pela internet. Por outro lado, não é a tecnologia que vai dar conta de tudo isso, porque ela não pode ser vista, né, como a salvadora de tudo isso agora. Então, se nós pensarmos que todos esses programas que nós estamos utilizando, seja na universidade, nós poderíamos utilizar tanto o Google Classroom como outra plataforma, como o Moodle, né? O Google Classroom não foi criado por tempo de pandemia, ele já existia, né? Ele foi criado em 2014. Mas, assim, a gente meio que fechou os olhos para isso, porque eu tinha, né, o contato do meu aluno pelo presencial, ele recebia o meu material em sala de aula. O Moodle, ele é de 1999, né, mas percebo que tudo isso não foi criado para a pandemia, e que agora a gente está correndo atrás de muita coisa que estava aí, e que a gente meio que se negou a dar conta de tudo isso, né? E eu entendo perfeitamente, porque o trabalho do professor, ele já é tão árduo, é tanta coisa para pensar, que eu entendo que ainda, né, pensar nas tecnologias e passar por um processo formativo, também é uma demanda cara, né, aos gestores, tanto municipal quanto estadual, e no ponto de vista do Brasil como um todo. Então, e o ano passado, assim, muita gente utilizando, quer dizer, nenhuma dessas plataformas, né, que nós chamamos de ambientes virtuais de aprendizagem, que são os AVAs, mas utilizando o próprio WhatsApp para dar conta de manter o contato e enviar material para as famílias e para as crianças. O WhatsApp não foi feito para isso. Mas é importante pensar, né, que o próprio homem vai dando outros usos às coisas, né? E interessante que o próprio contato que o professor estabeleceu com a família, eu considero isso de um valor inestimável, né? Mas o WhatsApp não foi feito para isso, né? Dá para continuar usando? Dá para continuar usando.
Então, se eu estivesse em uma sala de aula normal, ou no auditório, e eu perguntaria, é tão difícil aqui não ver vocês, né? Isso é muito difícil para nós professores. E eu perguntaria, quem aqui tem WhatsApp? Provavelmente, boa parte de vocês ergueriam a mão, ou quase todos, ou 100%, né? Por quê? Porque nós temos 2 bilhões de usuários, né, em todo o mundo. Se a população mundial é de 8 bilhões, o WhatsApp tem um quarto da população utilizando esse aplicativo. Bom, onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer que o mundo mudou, né? O mundo mudou e a nossa forma de nos comunicarmos, ela já estava alterada bem antes da pandemia. Todos nós acordamos e utilizamos todos esses artefatos das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp todos os dias, no âmbito da minha vida pessoal. Por outro lado, nós temos uma dificuldade muito grande em nos apropriarmos da potência dessas tecnologias no âmbito profissional, principalmente no âmbito do fazer pedagógico. Porque existe uma série hoje de ferramentas que nós poderíamos estar lançando mão. Tem app basicamente para tudo na nossa vida. Tem app até para namorar, né? Eu tenho um app, por exemplo, que ele me fala quando eu tenho que tomar água, né? Então, tudo isso são ferramentas que já fazem parte do nosso dia a dia. Mas a grande questão e a escola, né? E as práticas docentes? Por que nós ficamos tão engessados nesse modus operandi da sala de aula em 4 paredes? E aqui eu não estou falando especificamente da pandemia. E eu concordo com a professora Maria Tereza quando ela diz, eu acredito que algumas coisas vão ficar. E eu também acredito que os professores não vão fazer um esquecimento de todas essas aprendizagens, né, ocorridas neste ano de 2020, no ano de 2021. Então, é preciso que a gente pense quais as dificuldades que nós temos. Por que eu incorporo tão rapidamente tudo isso na minha vida? E por que eu tenho tanta dificuldade para incorporar isso no meu trabalho? Lógico, aí há uma série de estudos sobre isso, né, a diferença entre o uso de uma tecnologia no âmbito profissional e no âmbito profissional, são coisas distintas, né. Por outro lado, nós temos já uma representação do que seria uma sala de aula, do que seria uma escola. E é muito difícil para nós pensarmos em uma escola que não seja essa escola com a sala de aula em 4 paredes e que tem um quadro do professor falando, né? É muito difícil nós sairmos de tudo isso, porque a gente tem um imaginário em torno da escola. Por quê? Porque eu, antes de ser professora, eu passei por essa escola com esse modelo. Quantos anos de escolaridade eu passei por essa escola sem tecnologia? E agora fica muito difícil eu pensar numa escola com ou sem tecnologia que fuja desse modelo, né? E aí eu queria dizer assim que todas essas plataformas, que todos esses apps que nós temos aí à nossa disposição, que são free, elas contribuem, elas efetivamente, elas podem contribuir com o processo de ensino. Mas a grande questão é o como, de que forma. Ela pode ser uma ferramenta potencializadora, se bem utilizada, de forma intencional, sistematizada, mas também, gente, ela pode ser um grande fiasco. Pode ser um grande fiasco. Por quê? Porque uma ferramenta, ela tem que fazer aquilo que eu não faria, um bom uso de ferramenta seria pensar nesse sentido. O que eu estou fazendo que eu não poderia fazer sem ela? É preciso que a gente faça esse tipo de reflexão. Porque se eu posso fazer muito bem sem ela, eu não sei se vale a pena o investimento financeiro, eu não sei se vale a pena o nosso esforço, a formação e o estresse que o uso que uma nova ferramenta ela traz. Por quê? Porque é um outro aprendizado. Então, nós temos que pensar, e eu gosto muito quando o Boaventura de Souza Santos, né, ele fala a respeito naquela obra dele, A Cruel Pedagogia do Vírus, quando ele fala que há uma sociologia das ausências, né? E o que seria essa sociologia das ausências?
né? Que é aquela coisa que ficou meio que invisível e que a gente não estava muito olhando para isso. Quer dizer, não é muito olhando, é que a gente naturalizou. E aí, quando eu ouço na televisão o tempo todo alguém dizer os alunos precisam voltar para a escola presencial, porque também há uma crise no campo da alimentação, alguns alunos iam para a escola porque lá eles se alimentavam. Ora, gente, mas esse não é o problema da escola. Esse é um problema da sociedade. Será que a escola é que tem que dar conta disso? Ah, porque também tem que voltar porque aumentou a violência. Mas é a escola que é responsável pela violência? Então, percebo que é uma demanda muito grande para todos nós. E aí, todo mundo que fica muito falando das voltas aulas, né, esquece do aspecto que é a essência da escola. Então, é a alimentação, é a violência. Então, porque as crianças não têm condições de comprar o aplicativo, não têm condições de ter o celular. Tá, mas isso tudo já acontecia. Acontecia bem antes da pandemia. Só que nós naturalizamos isso e a escola foi fazendo, né, todas essas atividades compensatórias pela qual, naquele espaço onde a escola estava inserida. E o ano passado, quando a gente começou a discussão sobre ensino remoto, não é ensino remoto, e lá na universidade, assim, porque o ensino remoto ele é excludente, ele vai excluir quem não tem acesso? Sim, ele pode excluir quem não tem acesso, né? Porque se eu implanto um modelo baseado nessa ferramenta, pode-se excluir quem não tem acesso. Por outro lado, a própria universidade, e eu dizia isso, ela é excludente. Ela é excludente ao ter que pensar que 20 mil pessoas fazem vestibular todo ano e em torno de 1.800, 2.000 alunos entram. Quer dizer, 18 mil ficaram já fora. Então, ela já é excludente por natureza. Então, nós deveríamos, assim como na escola básica, toda pessoa que terminou o ensino médio deveria ter direito a fazer a universidade, e nós não teríamos que fazer essa peneira, né? Mas como não tem vaga para todo mundo, acaba tendo que fazer um processo, né, de organização para que um grupo entre, né, e outro não. A pandemia nos mostrou, então, que nós somos frágeis e dependentes das tecnologias, né? E aí nós sabemos que essa pandemia também ela não é cega, mas que ela também tem alvos privilegiados no que tange a ideia daquelas classes que têm menos acesso. Então, esses alunos que têm menos acesso é que precisa ser o nosso maior cuidado, né? Nós precisamos cuidar, porque é importante que a gente não deixe ninguém para trás. Então, algumas ideias que eu quero trabalhar aqui com 2 ideias básicas, né? A primeira ideia, que é importante que a gente lance mão de todas as tecnologias digitais, de tudo que ela pode nos oferecer, seja a plataforma, seja app, seja celular, seja WhatsApp, porque nós estamos num momento que nós chamamos de emergencial. Então, talvez eu implemente lá uma plataforma e perceba que ela não está fluindo. Então, se eu tiver que ter uma rede social, se eu tiver para que mantenha o contato com o meu aluno, eu preciso fazer isso. Isso, o ano passado, na minha disciplina da universidade, quer dizer, eu tinha a sala do Google, um grupo de Facebook, um grupo de WhatsApp, era aula síncrona pelo Meet, era o tempo assíncrono, era o atendimento. Por quê? Porque nós precisamos lançar mão de tudo que as tecnologias digitais, elas nos oferecem, né, esse momento. Então, é preciso olhar para essas tecnologias, né, como potência. Por outro lado, é preciso saber quem é o meu aluno. Ele tem esse dispositivo? Ele é capaz de dar conta desse uso desse dispositivo? Porque a tecnologia não pode ser entendida como um fetiche, que ela que vai dar conta, né, e que ela que vai salvar o nosso processo de ensino. Então, é preciso cuidar. E aí, só uma parte aqui, gente, eu acabo falando sempre demais. Eu tenho visto algumas experiências de colegas, tanto da escola básica quanto universidades,
que é meio que pegar a sala de aula lá do presencial, aquelas 4 horas que o professor fica, e transformar isso em uma aula síncrona lá no Meet ou no Zoom. Eu considero isso uma violência, né? Porque não dá para você fazer essa simples transposição, né? Primeiro, porque nós temos um tempo de tela que nós podemos ficar, pela nossa saúde, hoje eu já não consigo mais, a pandemia, meu óculos aumentou bastante, porque é o tempo de tela que a gente fica aqui, né, e tudo isso tem consequências para a nossa visão, tem aqui o nosso corpo, vocês perceberam que eu fico me mexendo, porque nós estamos trabalhando, né, 8, 10 horas por dia no computador. E aí não dá para eu obrigar uma criança, e nem mesmo, na minha opinião, um adulto, lá da universidade, que ele fique essas 4 horas em tempo de aula. Então, é preciso agora a gente pensar isso como uma oportunidade, né? Como é que eu posso organizar um processo de ensino em que eu coloque o meu aluno como centro, que eu coloque o meu aluno, ele é que tem que fazer, porque a gente tem um apego a essa ideia da aula expositiva professoral ainda, né? A minha aula, eu que ensino, e a gente pega aquela sala de aula presencial e quer trazer aqui para a rede. Então, isso assim, é um grande equívoco. Tem um estudo feito pela Universidade de Illinois, que isso serviu de subsídio para eles pensarem essa região do país, lá nos Estados Unidos, do quanto tempo seria, né, um tempo adequado para que as crianças ficassem em aula, qual é o tempo adequado de aula, né? E aí eles vão fazendo lá na pré-escola, que seria o quanto tempo um aluno ele suportaria e iria manter a atenção focada, né? Então, lá, o 6º ano, entre 90 a 180 minutos. 180 minutos é o teto para uma criança de 6º ano. E pensar que as aulas das várias disciplinas teriam que ter no máximo 30 minutos, né? Uma criança, por exemplo, que estivesse lá no 10º ano, né, entre 120 a 270 minutos, no máximo 45 minutos de aula. Isso nós estamos falando de dia. A pré-escola, eles estão dizendo que você, por exemplo, de aula, você não deveria passar de 60 minutos. O restante seriam atividades, né, e mediações. Por quê? Porque uma criança não suporta ficar aqui numa tela tanto tempo, mantendo a atenção. Por quê? Porque a sala de aula da criança não é a sala de aula da casa, né? Então, não dá para eu transformar a minha sala e nem a sala, porque lá ela tem outros irmãos, tem outras crianças, pouca conectividade, e uma preocupação que eu tenho especificamente com a educação infantil, e porque nós temos vivenciado isso, é que a família tem, às vezes, só um celular, né? Um celular e tem 2, 3 filhos. E algumas instituições, principalmente algumas instituições privadas, forçando que as crianças fiquem lá o tempo todo, às 4 horas, mas para uma classe privilegiada, que cada criança tem seu dispositivo, ok. Mas e para uma classe em que existe um único celular para a família toda e eu tenho 3 crianças? É preciso que a gente pense em tudo isso, né? Então, é importante que o professor pense em planejar ações, estratégias, né? Organizar a sua prática, pensando em como é que eu posso, sem perder a essência daquele meu nível de ensino, lançar a mão das tecnologias, sem que isso seja um grande tiro no pé. É fácil? Não, não é fácil, né? É difícil, é muito difícil. E se eu estivesse, mas é possível que a gente comece a pensar nisso, é possível que a gente vá caminhando, e aí eu tenho sempre assim a coisa da calma, vamos com calma e vamos fazendo as coisas passo a passo. Se no primeiro momento eu vou utilizar lá o Google Classroom com as minhas crianças de 3º ou 4º ano como um simples repositório de informações, os textos, os vídeos, no primeiro momento pode ser que seja isso, mas à medida que eu vou entendendo tudo isso, é preciso que a gente vá avançando para um modelo que não seja um modelo só de entrega de conteúdo, né? Porque esse não é o papel das plataformas. A plataforma tem que ser, por isso que nós chamamos de AVA, né? Que é um ambiente virtual de aprendizagem, onde ali você tem as interações, onde ali você tem um nível
né, de interatividade com os teus alunos. E aí, assim, vamos aprendendo isso aos poucos. Nós não sabíamos, mas é preciso que a gente, apesar de toda a precariedade, apesar de todos os problemas, que a gente persista. É preciso. Se eu estivesse em uma sala de aula normal, gente, eu gosto de gente, eu perguntaria assim, ó, quem aqui sabe dirigir, né? E aí, muitas pessoas, né, dirigem. E aí eu perguntei a vocês, como é que foi o processo de aprender a dirigir? O processo de aprender a dirigir tem todo um repertório que eu tenho que saber antes, né, teoricamente, para que eu entre dentro de um carro. Então, eu me lembro que meu pai dizia, olha, primeiro você coloca o carro no neutro, naquela época a gente não usava nem por cinto, né, coloca o pé na embreagem, o pé no acelerador, aí você engata primeiro, porque também só tínhamos carros que não eram carros automáticos, né, e aí você vai saindo devagarinho, né, soltando o pé da embreagem e acelerando. Bom, isso é um desastre, né? Isso é um fiasco, porque o carro, ele dava saltos, porque o carro morria, e tudo isso era demorado, porque uma coisa é tudo estar aqui, outra coisa é tudo isso que está aqui em termos de informação se transformar numa prática que já esteja corporificada. E eu estou fazendo essa analogia para dizer, vamos com calma, nós podemos fazer, e nós podemos fazer de maneira tranquila, calma, porque eu não aprendi a dirigir hoje, eu não nasci professora universitária, então vamos dar tempo ao tempo para que a gente possa aprender. Não saber não pode ser justificativa para que a gente não teste, mas também é preciso que a gente tenha um olhar amoroso, né, para todos esses professores que estão tentando fazer um pouco melhor. Então, vamos pensar nessa ideia, né, do aprender a dirigir, porque a gente está fazendo aqui coisas que a gente não sabia fazer. E aí, eu devo dizer, olha, aprendizagem é um processo que dói, né? Então, assim, vai ter solavancos, vai ter estresse, vai ter vontade de desistir, mas não desistam, né? E aí, professor não é youtuber, né? Nós não fomos preparados para trabalhar com tudo isso aqui, com todo esse aparato. É interessante quando a gente vê lá a Fátima Bernardes no programa dela, né? Aí ela tem lá, conversa com uma pessoa que está na plateia, conversa com uma pessoa que aparece no vídeo, tá? Mas ela tem todo um aparato por trás dela, ela tem um ponto no ouvido que vai dizendo faça isso, faça aquilo, ela tem um diretor de programa, ela tem alguém de câmera, aqui não, nós fazemos tudo, né? Nós gravamos o vídeo, nós cortamos a imagem, nós falamos com os nossos alunos. É um aprendizado, né? É enorme tudo isso, né? E eu percebo quando nós estamos avançando em tudo isso que nós não estávamos fazendo no presencial. E eu acredito que novas didáticas surgirão a partir disso. Como eu aqui troquei, deixa eu ver, bom, ainda dá aqui minha bateria, mas vou ter que sair pegar aqui o carregador. Um outro aspecto, segundo aspecto, e não menos importante, a gente precisa rejeitar a ideia de que as tecnologias podem tudo, e sem elas nós não podemos nada, né? Nós podemos fazer coisas para além das tecnologias, né? Então, voltando, se eu entendo que tecnologia é toda produção humana, então, essa caneta é uma tecnologia, né? Esse bloco é uma tecnologia, e que talvez para um determinado grupo, talvez isso aqui seja mais eficiente do que a tecnologia, porque talvez para aquele grupo não seja adequado, talvez para um grupo de crianças de zona rural, talvez não seja adequado eu utilizar uma plataforma. É preciso, assim, mas é cada professor, com o seu olhar, para com o seu contexto, é que vai definir. É tudo isso junto com os órgãos gestores, né? Então, talvez eu tenha que lançar mão de outras coisas para além de todas essas plataformas, né? Por quê? Porque não existe prática pedagógica, né? E o Saviani e o próprio Libânio fala isso, que assim, você não tem prática pedagógica descontextualizada das condições materiais históricas onde o teu aluno está inserido. Porque senão você vai fazer uma prática inócua que não chega até esse grupo.
Então, nós não podemos abandonar os nossos alunos porque ele não tem acesso. É preciso criar estratégia, né? Porque aqui não tem nada a ver com a pandemia, mas está na seara daquilo que é a nossa responsabilidade, daquilo que é o nosso trabalho. Se os alunos passam por todas essas privações no campo da alimentação, da moradia, né, que dirá no campo das tecnologias? Então, é preciso pensar que algumas ferramentas, elas podem, né, mais atrapalhar do que ajudar, porque ela pode gerar estresse, ela pode gerar uma exclusão, ela pode incluir, mas ela também pode excluir, porque dependendo das práticas culturais que um determinado grupo tem. Talvez, em alguns, a implantação de alguns modelos possa demorar um pouco mais, porque eu preciso de outras ferramentas, para além de ferramentas mais complexas, né? Então, para a gente pensar na pandemia, para a gente pensar no ensino remoto, é preciso que a gente tenha infraestrutura, e aí eu falo do artefato da conexão. É preciso, principalmente com as crianças, né? Porque o meu contato é com a família. Então, eu preciso saber qual é o nível de letramento dos pais, qual é o nível de leitura e escrita desses pais, e aqui deixando bem claro, pai não é professor, pai apoia, pai impõe rotina, pai ajuda, mas ele não é professor, né? Então, é preciso que isso fique bem claro também. E qual é o letramento digital desses pais? Será que o pai consegue ajudar uma criança numa plataforma? E aqui nós chamamos mesmo de letramento digital, por quê? Porque isso é uma outra linguagem, é como se fosse uma outra alfabetização, e que nem sempre as pessoas são capazes de ajudar os próprios filhos para que se aproprie das potencialidades de uma ferramenta. E ao invés dela ajudar, ela pode atrapalhar. Então, eu tenho pensado muito quanto a escola precisa trazer os pais e talvez formar os pais junto agora com as crianças, para que esses pais nos ajudem. Não dá para esquecer, né, tudo isso. Então, as ferramentas todas elas precisam desse tipo de análise, né, da efetividade e da potência. Vamos pensar numa ferramenta de uma maneira mais ampla, de uma ferramenta simples. Eu não sei vocês, mas acho que a gente mora aqui numa zona que é uma zona bastante ligada, né, ao rural, ao agronegócio, à agricultura. E vamos pensar aqui numa rede, que na minha infância a gente chamava de rede, mas alguns chamam de tarrafa, né? Mas aquele artefato que o pescador, né, ele tem toda uma técnica para jogar aquilo no rio, para que ele possa pegar peixe. É preciso que esse cara tenha uma habilidade, porque se eu pegar uma tarrafa daquela, eu não consigo, né, fazer todo esse trabalho. Então, primeiro, eu preciso desenvolver uma habilidade no manuseio disso. Essa ferramenta, ela consegue pegar um escopo, uma área de água, que eu não conseguiria com os meus braços, né? Então, só aí eu já mostro a eficiência dela. E, além disso, é preciso se perguntar, né, se não adianta eu dar essa tarrafa para mim de higiene, apesar de entender que ela pode ser boa para pegar peixe, porque eu não sei manipular. E também é preciso saber em qual água vai ser jogada, porque se vai jogar numa água que não tem peixe, também todo o trabalho vai ser jogado fora. Onde que eu quero chegar com essa analogia? É preciso pensar que as ferramentas, elas devem ser analisadas. Será que eu consigo fazer? Ela é imprescindível? Será que eu consigo fazer com ela o que eu não faria sem ela? Ela me possibilita um trabalho que eu não consigo fazer sem ela? Aí eu posso dizer, ela é extremamente eficiente, precisa ser utilizada, tá? Porque eu preciso saber que água é essa, né? Eu preciso que o professor tenha desenvolvido habilidades, porque senão tudo isso pode ser um fiasco. Então, percebam, é um conjunto, né? É o artefato, é o ambiente e é o usuário da ferramenta. E aqui eu chamo de usuário o professor, o aluno e a família. Então, é preciso que a gente pense em todos esses aspectos, né? Eu lembro outro dia a história da criação do WhatsApp e me chamou muita atenção, porque a ideia, né, do criador era uma ferramenta simples que possa ser utilizada por todos. Por que nós incorporamos tão rapidamente o WhatsApp? Porque a ideia, ela é muito genial.
porque mesmo a pessoa analfabeta consegue utilizar o WhatsApp, ou pouco alfabetizada por meio do áudio. Percebam como isso é uma potência, né? Então, pensando em tudo isso, vamos pensar que no primeiro momento as ferramentas elas podem ser simples, mas que ela chegue a todos. Bem utilizando a metáfora aqui do WhatsApp. É preciso que ela seja simples, e aí a gente vai incorporando aos poucos outras ferramentas mais complexas que necessitam de um nível de fluência digital, tanto dos professores, quanto das crianças e quanto das famílias, porque sem isso nós não vamos conseguir implementar. Então, e eu tenho visto, assim, exemplos maravilhosos de professores de escola que estão se reinventando nesse tempo, espaço de pandemia, né? Eu me lembro de uma escola que eu vi na televisão que enviava marmitas literárias para as crianças, né? Com livros de história, com um roteiro para o pai ler para a criança, o que você poderia fazer. Gente, que coisa maravilhosa isso, né? Eu recebi em casa uma marmita literária. Tá vendo que eu não precisei de uma tecnologia digital, né? Porque eu posso lançar mão de tudo isso, do não digital também, né? Essa própria organização, eu vi uma escola agora, parece que é no interior do Ceará, que os próprios pais se mobilizaram para ir atrás das crianças que não respondiam, né, à escola. Então, pensa que mobilização bonita. E penso que pela primeira vez, né, algumas escolas sentiram a necessidade de manter as redes sociais para manter o vínculo com a família, né, essas interações com a família. E eu perguntava outro dia para uma aluna minha, mas antes da pandemia você não tinha grupo de WhatsApp com os pais? Não, não. Só isso eu já acho um ganho, né? Porque aí o pai não vai na escola só para assinar o boletim. E aí, gente, tudo isso dá trabalho? Dá muito trabalho, é muito difícil, mas é preciso que a gente tente, né? O professor, na minha opinião, ele continua sendo a alma de tudo, né? Ele continua sendo a alma de tudo, e não é a tecnologia, seja ela digital ou não, que vai resolver o problema. Finalizando aqui, né, indo para as minhas considerações finais, em um texto muito bonito, o professor Bento Silva, da Universidade do Minho, que é um grande professor que eu gosto muito, que a gente mantém um contato, ele, em um artigo dele, ele fala 5 lições sobre a pandemia. E uma das lições é a sociedade percebeu quanto os professores são importantes, quanto eles são imprescindíveis na vida das famílias, o quanto eles são imprescindíveis à sociedade, né? Os pais perceberam como é difícil o nosso trabalho, como é difícil manter a atenção focada para que uma criança, ela desenvolva as suas atividades de ensino e de estudo. E aí, temos vários estudos que vão demonstrar que países que tiveram farto investimento em tecnologia, isso muito antes da pandemia, do ponto de vista das avaliações em larga escala, isso não mudou muito os níveis de aprendizagem dos alunos. E aí os pesquisadores vão tentando, né, levantar hipótese. Por quê? Porque o foco ficou na ferramenta e não no trabalho didático do professor, na organização, né, de como tudo isso pode ser. Então, a ferramenta não pode ser só uma coisa que eu envio um material, mas como que eu transformo tudo isso, né, numa potência, numa organização, em prol da aprendizagem do meu aluno. Eu teria outras coisas para falar, mas aí eu quero deixar um tempo para pergunta, então eu termino a minha fala aqui, e eu quero dizer que, como a minha fala, ela é pensar em novas didáticas, e eu penso que essas novas didáticas estão surgindo, tá? Estão surgindo, por quê? Porque os professores são muito guerreiros, né, e o professor está acostumado a lidar com tantas adversidades e com tantos problemas, né, que esse é mais um, e nós vamos passar por isso, e vamos passar por isso todos juntos, e tenho certeza que todos nós vamos aprender juntos, né, nessa caminhada aí, de aprender com outros espaços e tempos, para dar conta desse momento que nós estamos vivendo. Eu fico aqui à disposição para as perguntas agora. Certo. Professora, muito obrigada, muito esclarecedora. Fiquei ouvindo aqui todas as ponderações e reflexões sobre tudo isso que a gente está vivendo.
Muitas perguntas, você tem muitos fãs na rede, viu, professora? Muita... Oi. Só um minutinho, eu vou só pegar o cabo do computador que vai acabar a bateria. Você pode continuar que eu estou te ouvindo. Um segundinho. Tá bom, tá bom. Muitos elogios à tua fala, muitas reflexões pertinentes, assim, e muitos fãs na rede, viu, professora? Bastante gente aqui que também já foi tua aluna, teu aluno, e a Andréia aqui do lado está dizendo que já foi tua aluna. Muitas informações, as pessoas agradecendo demais a tua participação, exatamente por isso, porque a gente está, nesse momento, tentando entender como é que a gente vai reagir, apesar de todas essas questões que nós começamos o dia falando. A internet que cai, o cabo da bateria, que às vezes a gente esquece de pegar, e no meio da reunião a gente tem que buscar. Enfim, todas essas questões que estão postas, e ainda pensar que o pai não é professor, e ainda pensar uma situação que eu ouvi o relato essa semana foi assim: a menina tem 6 anos, quem ajuda é a mãe, só que a mãe testou positivo, então, para o coronavírus. A menina foi ficar com a avó, enfim, uma dinâmica que eu acho que nem é o protocolo, né, porque a menina poderia estar contaminada, enfim, foi ficar com a avó, então ela mudou o adulto que ajudava nas atividades. E aí, ficou uma coisa, a avó veio falar comigo, assim, que ela estava bem preocupada, porque ela não estava conseguindo, ela não entendia a dinâmica. Então, aí eu fiquei pensando quantos tipos de composição familiar nós temos nesse momento, quantas pessoas diferentes ficam com essas crianças, e tudo isso a gente tem que levar na nossa conta. Nessa atividade remota, usando essa tecnologia, eu vi alguém perguntando aí se nós faremos curso de formação para os pais, para as famílias, para as mães, sobre a plataforma Google. Sim, estamos encontrando a melhor forma de fazer isso, porque nós, professores, estamos acostumados com essa dinâmica de reunião online, de fazer curso, porque nós temos a Escola de Governo aqui fazendo curso há muito tempo em Londrina, fazendo a formação dos professores. Talvez os pais não tenham essa intimidade com uma aula de ficar sentado 1 hora na frente, então nós estamos pensando qual é a melhor forma de chegar em todas as famílias, e sim, nós estamos preparando o curso para eles também. Nós iniciamos hoje o curso da Google, básico e intermediário. Básico e intermediário. Eu sou meio ruim de lateralidade, gente. Passo para cá, vai para lá. Quem já fez o básico pode fazer o intermediário agora, e para todo mundo está oferecido o curso básico da Google Sala de Aula. Então, nós temos um caminhar pela frente. Não vai ser fácil, a gente já sabe, mas a gente precisa entender como que a gente vai reagir a tudo isso. Muitos comentários sobre o quanto a tua fala representa os professores, muito parabenizando, enfim, estou olhando aqui o chat, falando que a fala está muito sensata, exatamente está no caminho, enfim. Professora Jenny, quero muito, muito agradecer a tua participação aqui. Se tiver alguma pergunta que eu não li, eu vou depois encaminhar alguma pergunta específica. Quero muito que você fale sobre o livro, para que a gente possa, quando vai estar disponível, para que a gente possa ir rumando para o nosso final da live. Pode falar, professora. Eu tô sem o link do canal do YouTube, eu até já poderia deixar aqui com a Andréia. O livro, ele está disponível. Esse livro, ele não foi feito, né, no contexto da pandemia, mas, como eu disse, eu não comecei a estudar tecnologia, né, na pandemia. Isso para mim já é uma coisa que eu venho fazendo já há muito, muito, muito tempo. Então, o livro está disponível lá no site do Didatic, e aí eu posso deixar aqui Aí eu não sei se a Andréia coloca à disposição das pessoas, como é que ela prefere. A Andréia está aqui, ela vai resolver isso. Tá, eu coloco aqui, então, no nosso chat privado. Coloca no chat privado.
Já E aí disponibiliza. a Andrea coloca lá. É importante, assim, que essa coisa da caminhada com a tecnologia, ela não precisa ser uma coisa específica da pandemia, né, gente? Porque isso é uma coisa que a gente precisa mesmo dar conta disso, né, no nosso contexto de vida, na nossa... porque não dá para a gente pensar mais a vida, né? Não dá para a gente pensar mais escola sem isso, né? Então, a gente precisou de uma pandemia para fazer isso, mas a gente não precisa da pandemia exclusivamente, depois nós vamos abandonar. O livro, ele chama Reflexões e Práticas com o uso de tecnologias, então é uma série de várias experiências, são mais de 20 textos de professores de 15 universidades do Brasil, que é a minha rede de pesquisa, com experiências com o uso de tecnologia, com criança, com adolescente, com adulto, que pode dar, assim, uma série de perspectivas, né, de como fazer isso. Quero também deixar aqui, muita gente me conhece já, mas entrem lá no site do Didatic, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno junto com a professora Dirce, e lá tem uma série de materiais que os professores podem lançar mão para planejar a aula, tem uma série de tutoriais, tem uma série de textos que o professor, porque o nosso intuito vamos nos ajudar, né? Vamos nos ajudar para que a gente possa construir alguma coisa juntos. Então, lá no site do Didatic, ele tem uma aba específica sobre a pandemia, e aí tem mais de 20 tutoriais para os professores, desde gravação de vídeo, até utilizar coisas básicas com o seu aluno, ferramenta de interação, com tutoriais, que as pessoas podem lançar mão disso. E o livro tem isso também, nós já estamos organizando um outro, para a gente pensar, assim, na escola, né, nesse tempo de pandemia mesmo. Acho que a grande questão, Maria Tereza, que acho que a gente tem essa dificuldade de pensar esse outro modo de sala de aula, né? E é tão interessante isso, porque a todo momento, e quando você vai ler textos, agora as pessoas falam a sala de aula. Falam, gente, mas a sala de aula já acabou, aquela sala de aula. Agora a gente está em outras salas de aula, né? E tem uma obra que eu, particularmente, eu gosto muito, mas acho que ela não está aqui agora, que eu acho que é um livro que todo professor precisa entender, né, que é um livro da Paula Sibilha, que é Entre Redes ou Paredes, vai aqui, né, a escola em tempos de dispersão, que ela vai dizer, a gente tem uma necessidade, também esse livro não foi escrito em época de pandemia, está todo mundo na rede, a escola ainda está pensando nas paredes, né, a gente ainda está cerceando do aluno do primeiro ano encontrar o do terceiro, e do quarto com o do segundo, a gente faz poucas conexões entre os nossos alunos lá no tempo físico. E aí a gente ainda está muito preso a esse modelo. Então, eu penso que a pandemia pode ser uma oportunidade de pensarmos outros modelos de processos de ensino-aprendizagem que não sejam tão... Porque essa escola, ela deu conta durante muito tempo. O que nós sabemos é que esse modelo já não dá conta mais, né? Então, é preciso que a escola, ela seja alterada, sim, com ou sem pandemia. E aí, eu tenho visto até muita gente, mas isso é uma outra temática, né, de falar sobre essa coisa do ensino híbrido, né, e aí eu vi algumas experiências de escola, que o professor fica no presencial, tem uma câmera, e ele dá aula para quem está em casa, e para quem... Eu pensei assim, eu devo ser muito incompetente, porque acho que eu não consigo fazer isso, né? Porque, primeiro, a minha dinâmica de corporeidade de espaço é muito diferente quando eu estou numa sala de aula presencial, e aqui deve ter uma série de alunos me assistindo, do que aquela que eu tenho que ficar ali estático com o aluno que está em casa. Então, perceba como tudo isso é uma invenção, que eu foco no modelo de aula expositiva do professor, como se a gente só aprendesse dessa forma. Né? Então, se o professor consegue fazer isso com maestria, olha, eu dou meus parabéns, porque eu acho que eu não tenho competência para fazer isso. Né? Então, será que o ensino híbrido é isso? É o foco na aula do professor?
Mas por quê? Porque tudo isso está muito focado nessa ideia da sala de aula, da aula professoral, professor expondo um conteúdo, né? E utilizando todas essas tecnologias, talvez com uma grande potência, mas talvez não da melhor forma possível, né? Mas é engraçado que, às vezes, os professores nem são chamados, às vezes, né, para fazer essas discussões, né? E assim, ó, agora você vai ter que usar uma câmera, tá? E aí é muito difícil isso para a vida de um professor. Nós não fomos formados, eu não sou YouTube, eu não sou Fátima Bernardes, né? Tô indo aqui, assim como vocês, né? Mesmo sendo estudiosa do assunto, me adaptar a tudo isso. Professora, eu também acho bem estranho. Aqui em Londrina, na rede municipal, a gente cravou um termo. É uma de autoria da Viviane Pérez, nossa gerente de formação continuada. A gente sabe que vai ter que ter distanciamento, então provavelmente a gente vai seguir até o final do ano com o revisamento de alunos e tudo mais. E a gente não chama de ensino híbrido, porque existe uma metodologia específica. A Viviane começou a usar o termo combinado, é uma forma de estudo combinada entre o presencial e o remoto. A gente entende que os nossos alunos não, a gente nem quer que eles fiquem o tempo todo na frente do computador, ainda bem que eles não conseguem ficar igual a gente, né? A gente começa uma coisa, vai, faz outra, porque nós somos, e essa questão de dar aula, eu fiquei me imaginando aqui quando você estava dizendo, primeiro que eu tenho super dificuldade, a Andrea fala, muda a cadeira de lugar, eu mudo, eu saio, é muito possível que se eu tivesse que dar uma aula presencial e online, como eu vi que algumas redes estão fazendo, é muito possível que na imagem da câmera só apareça, sei lá, as minhas costas, ou uma parte do meu cabelo, uma parte do meu braço, ia ficar bem esquisito, assim, eu também não estou acostumada com com esse momento aí, mas, enfim, estamos aprendendo, né, a gente tem feito muitas reuniões, muitas lives como essa, e o tempo passa e a gente fica na frente do computador, e a gente fica sentado o tempo todo. Então, até para a nossa saúde física e mental, é bom a gente estabelecer outras dinâmicas, mas também a gente poderia falar uma live inteira sobre isso. Sim. Professora Jenny, mais uma vez quero agradecer a tua participação. Você tem muitos fãs na rede municipal, muita gente elogiando bastante. Eu vi que o pessoal das filantrópicas também está participando, das instituições parceiras, inclusive disseram, a Domingas pediu para a gente disponibilizar essa fala para os pais, que os pais tenham acesso a essa informação de tecnologia, como que a gente está pensando o professor. Gente, é isso, nós estamos construindo esse caminho. Então, em Londrina, eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos uma rede que ouve. Então, nós ouvimos os professores, nós lemos o chat, nós fizemos pesquisas, nós ouvimos os pais, e nós queremos muito, muito, muito acertar mais do que errar. Porque na gestão pública já é difícil, a gente já erra. Na gestão pública, em tempos de pandemia, a gente tem que trabalhar o dobro para errar menos. Então, por isso, a gente faz tanta questão de ouvir todo mundo, de entender o que todo mundo está pensando, de ouvir as famílias, como é que isso está acontecendo lá na escola, e sempre orientando as nossas formações a partir do que a gente tem ouvido dos professores, e por isso nós tivemos essa manhã tão especial e produtiva. Gente, continuamos aqui, temos a nossa página maravilhosa lá no Educação em Tempos de Pandemia, que tem várias informações, e eu quero pedir a vocês atenção especial amanhã ao nosso plano de biossegurança, que vai ser estudado, não está acabado, tá, gente? Ele pode ser reformulado a partir das diretrizes da Secretaria de Saúde, da OMS e tudo mais, tá bom? Nós precisamos ter esse plano de voo, para quando o nosso voo for permitido. Tá? Quando a gente puder voar de volta para a escola, com os nossos alunos, aí sem computador, sem essa coisa de difícil, quando a gente puder voar de novo para a escola, a gente já vai ter nosso plano de voo escrito, tá bom? Pensem bastante, pensem com muito carinho, com muito respeito por todas as vidas, porque todas elas importam, tá bom? Grande beijo, professora Jenny, muito, muito, muito obrigada. Ju, minha intérprete maravilhosa de Libras, muito obrigada. Tchau, Obrigada. gente.
Obrigada, obrigada, Ju, por nos acompanhar essa manhã. Sabe uma coisa maravilhosa, Maria Tereza? Eu assisto essas lives de música e eu fico olhando que o artista